Muito bom estar conectado com você, compartilhando porções da Palavra de Deus. Sou pastor Edson J. Santos. Pensa comigo, ninguém faz planejamento para morrer. Todos nós fazemos planejamento de viver. Como você quer encerrar os seus dias? Como você quer ter os sentimentos construídos dentro de você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sentimento de ausência. Fica conectado comigo e a gente vai crescer juntos nessa área, tá bom? Muito bem, falando com você então a respeito de ausência, pensa comigo, você quando vai a um asilo e você vai perceber ali aquela pessoa que está sozinha, quando você vai a lares onde tem famílias que têm idosos convivendo juntos, ou você conhece uma pessoa mais idosa, você vai ali perceber normalmente uma pessoa que está o quê? Se sentindo só, se sentindo incapaz, se sentindo vulnerável e com um sentimento crescente dentro de si de ausência, ou seja, que ela já não tem mais valor, que ela é incapaz, que ela não consegue e que as pessoas não a reconhecem mais como alguém produtivo. O que aconteceu de fato? Essa pessoa chegou no fim da sua vida e está ali depressiva, para baixo, e não tem mais motivos para viver, não encontra sentido para a vida. Como você quer chegar lá? Como você quer estar na sua velhice? Eu quero pegar uma experiência do apóstolo Paulo para falarmos desse assunto. Paulo estava preso. Paulo, ele foi o grande legislador do Novo Testamento, grande homem de Deus, um homem fora da curva, acima da média, sempre motivado, sempre para frente, formando discípulos, plantando igrejas, passando por apedrejamento, passando por chicotadas, naufrágios, sendo perseguido, mas sempre motivado, sempre renovado em Deus, sempre feliz, sempre pronto para fazer as coisas. E Paulo chega agora no fim da sua vida, na velhice, e ele está preso em Roma. Preso em Roma, já sabendo que o seu fim era chegado, ele escreve a sua última carta ao discípulo que ele fez na sua caminhada, o seu amado filho na fé, como ele mesmo diz, Timóteo. E ao escrever, ele vai trazer vários aspectos da sua vida para Timóteo, ensinamentos práticos de como Timóteo precisava viver. É conhecida como uma das epístolas pastorais, fala de estilo de vida, transferência de vida, de como vivermos, e ele vai dizer para Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele vai dizer: já agora a coroa da justiça está preparada para mim, não somente para mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Ele está dizendo: olha, eu já estou sendo derramado como libação, ou seja, realmente o que eu tinha que fazer eu já fiz, e agora eu já não tenho mais o que fazer, a vida é isso. E Paulo estava se sentindo vulnerável e sentindo a ausência daqueles que se importavam para ele. Um grande homem que plantou várias igrejas, que passou por vários lares, que construiu pessoas incríveis por onde passou, que deixou um legado extraordinário, terminou a sua vida só. Que triste. Por que pessoas terminam só? Porque as pessoas têm esse sentimento de ausência. Então, quando eu vou olhar a segunda carta de Paulo, no capítulo 4, carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer assim, a partir do verso 6 do capítulo 4, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que iria morrer. Ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja bem, não é só importante você começar bem, não é só importante você viver bem, é importante também você terminar bem. Paulo tinha essa convicção, ele combateu o bom combate, ele lutou a luta correta, com as armas corretas, do jeito certo. Ele tinha convicção do que ele fez em Deus foi bom, foi certo, foi recebido diante de Deus como algo agradável. Ele diz: acabei a carreira, ou seja, eu olhei para aquilo que eu queria, eu fui lá, eu conquistei, eu cheguei no fim, eu fiz o que precisava ser feito, glória a Deus. E ele diz: e eu guardei a fé. Ou seja, ele não permitiu que mesmo nesses ambientes destruidores, mesmo em meio a pessoas contaminadas, mesmo em meio às lutas, às tribulações, às perseguições, ele guardou a fé que ele tinha em Deus. Ele sabia quem ele era, ele tinha identidade.
E a gente vai perceber, queridos, que muitas vezes nós permitimos que o comportamento, que as atitudes das pessoas nos fazem mal. E Paulo teve essas pessoas na sua vida, inclusive ele vai citar nomes, né? E ele vai dizer no verso 8, desde agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz. Ele sabe que todos nós um dia iremos nos apresentar diante de um tribunal com um juiz que é justo. Nossa causa será julgada. E ele diz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda, uma coroa de justiça, uma recompensa pelo que você vive. Nós precisamos viver por aquele dia em que nós vamos ouvir aquela palavra, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E ele diz então para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Porque um homem dessa envergadura, porque um homem que tinha tudo isso nele, que viveu a história que ele viveu, que nós lemos de forma incrível tudo que ele fez, ele escreve ao filho na fé dizendo, vem ter comigo depressa. Por que ele coloca esse aspecto na carta dele? O verso 10 vai dizer, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Ele vai falar de 3 pessoas, ele vai dizer de Demas, que era um companheiro, um cooperador, que estava junto, mas o abandonou. Decidiu amar o presente século, as coisas do mundo, abriu mão da sua fé, abriu mão dos valores essenciais e disse não para Paulo. Não quis mais. Ele vai falar a respeito de Crescente, que foi para a Galácia, e Tito, que foi para a Dalmácia. Ele continua dizendo, só Lucas está comigo. Talvez porque Lucas, o médico, estava ali para cuidar dele na sua questão de saúde. Ele diz, toma Marcos e traz-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Lá atrás, Paulo tinha tido um conflito com Barnabé a respeito de Marcos, e agora ele está pedindo, traz Marcos para mim. Eu realmente lá atrás tive uma desavença com Barnabé por causa dele, o perdi, abri mão dele, mas eu reconheço que ele tem valor, que ele é importante, tão importante. Nós reconhecemos que às vezes nós erramos como líderes, pessoas se vão de nós, mas nós podemos com amor atraí-las de volta e declarar para elas o quanto elas são importantes, o quanto nós precisamos delas, né? E ele vai dizer, quando também enviei Tíquico a Éfeso, ele disse, olha, teve pessoas que estavam comigo, que queriam estar ao meu lado, mas eu precisei enviá-las, havia um propósito, e eu liberei elas para ir cumprir esse propósito. Pessoas vão sair de nós, o importante é como elas saem de nós. Ele vai dizer, quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo tinha valores materiais, coisas simples, pequenas, os pergaminhos, a capa, mas que eram importantes para ele, que tinha valor, né? Ia fazer bem para a alma dele. Ele vai dizer ao filho Timóteo, traz para mim, eu preciso disso, né? Sabe aquelas coisas que você fala assim, olha, isso pertenceu ao meu pai, isso pertenceu ao meu avô, à minha avó, eu preciso disso na minha vida. São memórias boas que nós construímos e decidimos preservá-las, né? E Paulo vai dizer, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Um homem chamado Alexandre, que tinha uma função, mas causou males a Paulo. E Paulo vai dizer para o filho Timóteo, guarda você também dele, cuidado com esse tipo de pessoa, há pessoas que elas não fazem bem a nós. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Existem pessoas que nós permitimos elas entrarem em nossas vidas em laços de amor. Nós damos licença para elas fazerem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nós compartilhamos com elas experiências, sonhos, projetos, visões. Nós damos para elas o melhor de nós e elas nos fazem mal, né? Nunca permita que pessoas que fazem mal a você possam destruir você. Preserve a sua integridade, preserve os seus valores essenciais, preserve a sua fé. Ele diz, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Guarde-se dele, né? Ou seja, tenha cuidado com pessoas assim. E ele vai dizer, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja imputado. Ele diz, olha, as pessoas me abandonaram, eu estou me sentindo só, eu estou sentindo esse sentimento de ausência dentro de mim. As pessoas me deixaram, eu investi na vida delas e eu as perdi. E ele vai concluir para mim orar com você, dizendo, o Senhor me livrará de toda má obra
e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O que fez Paulo permanecer de pé, mesmo com esse sentimento de ausência, mesmo preso, sabendo que a sua morte era chegada, o que fez ele continuar vivo, o que fez ele ter essa esperança viva, o que fez ele ter esse ânimo, o que fez ele escrever essa carta ao filho Timóteo motivando, é que ele sabia, ele tinha uma convicção, que quem o fortalecia era o Senhor o que mantinha de pé. Então a minha oração é que Deus fortaleça você, que Deus renove você, e que o sentimento de ausência você saiba lidar com ele, e você possa viver bem todos os dias da sua vida. Vamos orar? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esse tempo. Olha para essa pessoa que me ouve agora, que me assiste, e vem em favor dela. Remove a dor, a angústia, o medo, o sentimento de ausência, de solidão, de abandono, e leva a esse lugar onde ela tem um encontro com o Senhor e se sinta cuidada, amada, protegida. Faça a leitura correta da sua vida e viva bem todos os dias. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço.